Olá, amigos e irmãos, bem-vindos novamente. E o assunto que nós vamos falar hoje é sobre a parábola do filho pródigo, tá certo? Vamos lá, vamos conversar um pouco. Então, está registrada no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Capítulo 15 do Evangelho de Lucas, versículos 11 a 18 apenas. Vamos ler. Porque esse tema, essa história, ela conta até o verso 32. Mas eu vou falar apenas até o verso 18, tá bom? Para que nós possamos compreender melhor. É início de manhã, ruídos você vai ouvir, tá? Além dos pássaros que estão cantando, tá? Ruídos aqui, tem um pardal do meu lado, né? A calopsita minha que tá aqui em cima. E os outros pássaros estão cantando aí, ó, cambuchira, né? Aqui vem diversos pássaros, aqui, tem o pardal, tem o canário, tem um canário aí que ele não pode pegar ele mais. Às vezes a cerca aqui lota deles aqui. E sem falar também dos papagaios que dormem aqui numa mata aqui acima da minha casa. Então, vamos para a parábola do filho pródigo. Vou fazer uma leitura para que nós possamos conversar, tá bom? Vamos lá. E disse um certo homem, palavras de Jesus, e disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Você pode ver que aqui estão resumindo os fatos. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Verso 15. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Verso 17. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores da casa de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? O verso 18, que é até onde falamos, disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Ou seja, esta mensagem é uma mensagem muito bonita de um menino, de uma família como qualquer outra família. Este homem tinha 2 filhos, tinha um mais velho e um mais moço, o mais jovem. Que provavelmente esta família estava enfrentando os mesmos problemas que a maioria das famílias modernas enfrentam, né? Porém, de uma forma diferente. Este rapaz, ele tinha fazenda, ele tinha propriedade, ele era herdeiro, e ele, sabendo disso, foi até seu pai e pediu a sua parte. Por que pediu a sua parte? Vamos fazer uma análise do cenário em que eles viviam. Por exemplo, sempre quando se prega essa mensagem, é avaliado as bolotas que ele comeu, como resultado da sua escolha, né? As angústias que ele passou, como sentença, como cobrança por aquilo que ele passou. Mas eu não quero analisar esse ponto. Eu quero analisar 2 pontos. O ponto em que esse rapaz pede a sua parte do que ele tinha de herança e sai, e o outro ponto é quando ele se arrepende. Eu quero analisar a tomada de decisão, né, de um jovem e depois o seu arrependimento. Ele precisou passar por todas aquelas circunstâncias ruins, vergonhosas, porque provavelmente pelo que tinha era um jovem rico, para cair em si e dizer, a minha casa não é tão ruim assim. Hoje,
Muitos jovens saem de casa não pelos motivos da riqueza, dos bens que tem. Esse rapaz, ele quis viver a vida dele e ele achou que os bens que ele tinha, o dinheiro que ele recebeu da parte dele, ele achou que aquele dinheiro dele duraria. Ele não colocou, ele não aplicou numa instituição financeira para que pudesse render alguma coisa, de modo que lhe desse esse retorno. Ele foi gastando até o último centavo. Por isso, dá-se o nome da parábola O Filho Pródigo. Por quê? Por que o filho pródigo? Pródigo significa gastador, esbanjador, né? Pessoa que gasta até aquilo que já não tem mais. Então, vem comigo. Este rapaz, ele pensou assim, aqui em casa, essa monotonia, não tem nada aqui em casa, papai não deixa eu sair, debaixo das ordens de papai. Provavelmente ele chegou numa idade adulta, porque naquele tempo não era autorizado pelos pais menores de 20 anos saírem de casa, não era autorizado isso, tá? Hoje o menino sai até com 12, 13 anos, mas não era autorizado. Provavelmente ele era o mais moço, mas ele devia ter mais de 20 anos. Mas ele estava entediado com a sua casa. Quem sabe você que é jovem está entediado com a sua casa, com a sua família. Aquele jovem, o que ele olhou? Ele olhava lá fora e ele via que os outros jovens, ele tinha a sensação, né, que os outros jovens eram jovens que tinham liberdade, que iam aonde queriam, e ele queria viver essa vida também. Papai não deixa eu sair, coloca horário em tudo, horário para chegar em casa, horário para sair, coloca limite em tudo, eu não posso receber meus amigos aqui em casa e tudo mais. Quer saber de uma coisa? Vou juntar minhas coisas e vou embora. Pai, não quero ficar aqui em casa. Aqui é só trabalho, é tudo a mesma coisa, e o senhor me dá minha parte e eu vou seguir minha vida, vou viver minha vida. Pai muito triste deu. Só que a maioria dos jovens, eles não têm, a maioria dos jovens, principalmente os adolescentes, não tem noção de tempo, não tem noção de perigo, não tem noção do impacto futuro que as suas decisões lhe trarão. Dependendo das decisões que muitos adolescentes e jovens tomarem agora, essas decisões poderão lhe sentenciar para o resto da vida. Então é muito perigoso o jovem, no calor das coisas. Aquele rapaz, ele olhava lá fora, olha lá como é que os outros podem sair, eu não posso e tal e coisa. A mesma coisa muitos jovens passam, muitas moças passam, muitos rapazes passam e tentam enveredar por uma vida que eles imaginam que é melhor do que a deles. O que eu fico observando como um todo na sociedade, que muitas coisas que o ser humano, principalmente o mais moço, né, os mais jovens, eles vislumbram, tudo é analisado no olho. Eles não têm noção que está por trás daquilo tudo. Então tudo é avaliado com o olho. Com o olho eles determinam, lá, fulano tem carro grande, fulano tem carrão, fulano tem propriedade, fulano é filho de empresário e tal. E às vezes nos filmes, nas novelas, aparecem todos bonitinho, arrumadinho. Ninguém coloca um episódio de vida real na televisão, porque eles acham que não vai dar ibope. Ninguém coloca um episódio de vida real no cinema. Tem até filmes, mas as pessoas não escolhem esse tipo de filme. As pessoas escolhem aqueles filmes, principalmente as moças, jovens, os rapazes, onde tem romance, onde tem aquelas saídas, onde a galera tá junto. Mas e a vida real mesmo? O que é que ela mostra? Isso nem a televisão, nem o cinema, nem as mídias mostram. Por quê? Igual eu vejo acontecer aí nesse momento, nós estamos passando de pandemia, ninguém mostra lá naquelas favelas, naqueles lugares muito pobres, como estão vivendo as pessoas nesse momento de pandemia. Tem um ou outro canal que mostra, mas os telespectadores não querem ver aquilo.
Eles gostam de olhar os atores bem vestidos, as atrizes bem vestidas e vislumbra aquele tipo de vida. Só que esse tipo de vida tem um preço. E é um preço que às vezes a juventude, dependendo da família onde está, não consegue pagar. É aí que entra agora o desejo de viver por sua própria conta. Acaba eles desejando sair de casa e procurar aventuras que levem eles a viver esse tipo de coisa. Alguns chegam até furtar, alguns chegam até participar de pequenos furtos, roubos, para roubarem roupa de marca, alguma coisa assim, para poder curtir aquele estilo de vida, né? Então muitos acabam perdendo as suas vidas por enveredar por este caminho. Mas o diferencial que eu quero mostrar aqui é que aquele rapaz, ele se arrependeu. O bom da história é o arrependimento que aquele rapaz teve. Ele disse: olha, na casa de meu pai os trabalhadores são dignos. Eles recebem o seu salário, recebem alimentação, trabalham no horário e vão para suas casas. Aqui eu estou sofrendo, padecendo de fome. O que ele disse? Eu vou voltar para a casa do papai. Vou pedir perdão a ele dos meus maus atos. Uma coisa interessante, esse rapaz voltou. Agora imagine o momento até a volta desse rapaz, que não foi 2 dias, 3 dias que ele ficou fora. Dependendo do dinheiro que ele levou naquele tempo, ele tem ficado mais anos fora de casa. Mais de 1 ano fora de casa. Agora imagina bem, quando meu filho casou, eu não estava acostumado com aquilo. Ele casou e foi viver a sua vida. A gente já fica assim, sentindo a ausência daquele filho em casa. Mas a gente sabe que ele tomou a decisão certa. Mas agora imagina bem, por um pai de família, sabendo que um filho tomou uma decisão que pode até lhe custar a vida. Como ficou aquele pai, aquela mãe em casa? É assim que se sente muitos pais de família que seus filhos saíram de casa e não voltaram. Será que está bem? Será que está passando frio? Será que comeu alguma coisa? Em que meu filho se meteu? O que ele está fazendo? O que ela está fazendo? E às vezes o que faz a pessoa sucumbir na sua vida e afundar nas profundezas do mal é o orgulho. Quando o ser humano deixa o seu coração se carregar de orgulho e não quer buscar o arrependimento. Quando o ser humano não quer buscar o arrependimento, o seu orgulho lhe mata. Mas esse jovem, ele foi abençoado. Bem-aventurado, porque todos nós, seres humanos, nós somos sujeitos a errar. Nós podemos cair em alguma infração em algum momento. Nós falhamos. Mas o nosso Pai Celestial está disposto a nos perdoar. E assim esse rapaz fez, conforme está escrito no verso 18, ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno, verso 19, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Olha só. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu, viu o seu pai e se moveu-se de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. No verso 21 ele diz: e o filho disse: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser o seu filho. O verso 22 diz: mas o pai de família disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, o vestido, põe-lhe o anel na mão e sandália nos pés, e vamos fazer uma festa. Então, meus amados ouvintes, o arrependimento não é vergonha. Quando alguém se arrepende de alguma coisa que cometeu, não é vergonhoso. Isso é uma atitude, uma característica de pessoas que assumem as suas falhas e dizem: eu não quero errar mais dessa forma. Eu vou pedir perdão, eu vou me consertar,
Eu vou me ajustar à minha vida porque eu quero o amor do meu pai. Eu quero o amor da minha mãe. Eu quero a bênção de Deus na minha família. Eu já vivenciei casos assim, de jovens, principalmente moças, que decidiram sair de casa. E o pai de família não queria mais receber em casa. Mas essa moça, ela quis voltar para casa, o pai não quis. E nós intermediamos isso. E o que aconteceu? O pai recebeu essa moça. Ali ela se arrependeu, ela ficou uma moça muito melhor do que era antes, obedecendo os limites da família, a doutrina da família. Consequentemente, arrumou um namorado, casou-se e vive muito bem. É abençoada por Deus, é mãe de filho. Então, você que é jovem, que tomou uma decisão e talvez você ache que para você não tem mais jeito, eu lhe digo que tem jeito sim. Você tem condições de voltar atrás, dar meia volta da onde você está e ser aceito na sua casa, receber o perdão dos seus pais e assim alcançar a salvação que lhe é proposta. Eu quero deixar essa palavra aqui para todas as famílias, para todos os jovens, que por algum momento, por alguma situação, você pode ter tomado uma decisão que complicou a tua vida, mas não é o fim. Aleluia! Não é o fim. Você pode dar meia volta e dizer, não quero praticar essas coisas mais, e sair desse ciclo e tomar uma nova rota na sua vida para que você seja uma moça abençoada, uma mulher digna, abençoada por Deus e abençoada na sua vida e nos seus projetos. E este rapaz também seja um rapaz digno e cresça e seja um homem digno, abençoado, chefe de família. É isso que o lado bom da vida nos promete. As coisas boas, a bênção do céu. Você pode e você, se quiser, você vai conseguir. Quero orar por você. Pai querido, eu quero te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito. Eu quero lhe pedir, ó Pai, por estas vidas, ó Pai. Se existe alguma moça, algum rapaz que saiu de casa, que está fora de casa, ou que tomou uma decisão que levou ele para uma vida estranha, ó Pai, fora do contexto, que tem deixado sua mãe chorando, seu pai chorando, e a tristeza dentro desta família. Senhor querido, eu creio que essa vida pode ser transformada. Senhor, entra nesta família agora. Toma, ó Pai, o chefe de família, que é trabalhador, é lutador, é guerreiro, mas tem passado por esse sofrimento. Também esta mãe, ó Pai, que tem passado por esse sofrimento, juntamente com toda a família, a angústia. Eu clamo, Senhor, que o Senhor dê vida nova a esta família. Que o Senhor, ó Pai querido, resgate este rapaz e esta moça dessa vida em que está. Dando, ó Pai, esta vida, esta família, uma vida nova. Eu creio, Senhor. E é por isso que eu te peço e entrego estas famílias nas tuas mãos, esta juventude, no nome de Jesus. Amém. A gente volta a conversar numa próxima oportunidade, tá bom?